Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Ministério da Cultura e Museu Paulista apresentam. Uma pessoa entrega uma jarra em formato de abacaxi para uma mulher negra com óculos de grau. Essa jarra, A mulher gira a jarra entre as mãos. ela significa... Uma pessoa entrega a jarra a um homem negro de cabelos cacheados. Um objeto como esse pode contar sobre a nossa história. Minha mãe tinha, ou ainda tem, porque ela não é muito de jogar as coisas fora. Casa significa... Fora o troféu abacaxi? Um homem indígena segura a jarra. Ai, meu Deus, vai dar vontade de chorar. Isso eu não estava esperando. Em letras bege, lê-se Museu do Ipiranga, USP, 130 anos. Uma linha se expande e forma a fachada do museu que tomba revelando a silhueta de uma jarra de abacaxi. Abaixo lê-se Novos olhares, outras histórias. Tinha medo desse museu. O homem indígena anda pelo museu. Só de olhar esses bandeirantes expostos aí nessas escadarias já me dava medo. Ele olha para a estátua de um bandeirante. Pra mim é muito importante essa nova história, né? Uma outra história, que os povos indígenas, historicamente, né, nesse processo de colonização, eles foram parte de um processo genocídio. Uma mulher negra de pele retinta e cabelos crespos filma com um celular. Foi um baque entrar aqui no museu. Via uma exaltação dos bandeirantes, via uma exaltação dessa história branca do Brasil e falava, gente, que estranho, né? Então eu ficava me questionando desse lugar, assim. Era como se não fosse um lugar para mim, era como se não fosse um lugar para o meu povo. Era entrar aqui e já receber um convite de saída. Um grupo de adolescentes sobe pela escada rolante. Eles caminham até uma escadaria. O grupo é conduzido por um educador, um homem magro e careca. O grupo tira fotos com o celular. Representadas nesses quadros e nessas peças, certo? Então vamos, gente. Vamos indo então para a próxima sala, para que a gente olhe como eram os nossos acervos antigamente, porque esse museu era diferente, e como os nossos acervos são hoje, para que a gente consiga comparar as formas como a gente debate a nossa história através dos objetos que a gente guarda aqui dentro. Eu acho que expor imagens ainda relacionadas a uma memória colonial, uma memória de violência, de genocídio. Aline Magalhães, curadora-chefe do Museu Paulista. Se ela provocar incômodo, questionamento e não uma atitude de culto ou de valorização dessas pessoas. O homem indígena caminha por um corredor. Na planta do museu, uma linha pontilhada segue para a sala de exposição Passados Imaginados. Cadê a memória da população cangangue, dos Ofaê-Chavante, dos Tupiniquim, dos Tapuia, dos Guarulhos, dos Guaianã, dos Guarani, dos Tupi-Guarani? Ele olha para um grande quadro. Invasão. Esse quadro representa a invasão do Brasil. Exploradores europeus estão em um barco a remo. À esquerda estão os nativos em uma praia. Grande parte dos pesquisadores indígenas, eles têm discutido e tentado ampliar um pouco esse olhar sobre como contar a história dos povos indígenas dentro desses ambientes que são super carregados, né, de imagens, muitas vezes, que reproduzem uma história do Brasil que não é a verdadeira história. A mulher de cabelo crespo entra em outra sala. Na planta do museu lê-se Casas e Coisas. Na escola ensinavam que os africanos chegaram de uma forma como se não tivesse resistência. A cozinha é teu lugar? Como, nossa, coitadinho. E aí eu ficava assim, gente, como assim? A minha mãe, se pisa no pé dela, ela fica brava, ela reivindica, minha avó também, tá estranha essa história. No começo da história do Museu Paulista, tinha essa pretensão de abarcar todos os universos, todos os campos do conhecimento, né, num único lugar. E ele colocava essas populações rurais, né, essas populações caipiras, num lugar de vai desaparecer, isso vai deixar de existir. Davi Ribeiro, docente do Museu Paulista. História é um sujeito que sempre foi colocado como a representação do atraso, né? Tá muito relacionado àquilo que não deveria mais continuar existindo.
mas também é alguém que foi escolhido como símbolo no final do 19 em São Paulo, como a representação da melhor solução da miscigenação, o indígena e o branco. Vista de costas, Aline entra em outra sala. Na planta do museu, lê-se coletar imagens e objetos. De 33 retratos pintados por um artista belga chamado Adrian Van Emelen. E a especificidade desses retratos é que são de pessoas negras, indígenas e pessoas da rua. A sensação que se tinha naquela época era que essas pessoas iriam desaparecer, né, pelo processo de modernização das cidades, né, pelo processo de branqueamento, pela própria morte. Aline anda diante dos quadros que estão em uma parede. Com o tempo, esse museu foi se transformando. E conforme o museu foi se transformando, os seus acervos se transformaram junto com ele. Nessa vitrine que a gente está vendo aqui, que são as tipologias que o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, guarda hoje nos seus acervos. Todos os objetos são antigos? Não. Mas alguns são? Sim. Apesar dessa variedade enorme de objetos que esse museu guarda, o que todos eles têm em comum? O educador olha para frente. Todos os objetos que estão guardados nesse museu carregam uma história. Cada um dos objetos tem uma história por trás deles. Esse chapéu utilizado em obra, ele é um objeto que parece raro e caro para vocês? E essa porcelana chinesa que pertenceu a Dom João VI? Ela significa reunião, Aline segura a jarra. fraternização. Essa jarra me lembra isso. Preta Rara, rapper e historiadora. Aos domingos. Em cima da geladeira, quem não teve, né? Emerson Souza, antropólogo. Enxergar isso pode ser realmente bastante desconcertante. E desse incômodo, a gente coloca várias perguntas. Paulo César Marins, diretor do Museu Paulista. Na planta do museu, lê-se Mundos do Trabalho. Aqui é Mundos do Trabalho, tá? Então você vai ter ferramentas, objetos de várias profissões. Bastante coisa da novidade do museu aqui. Um rapaz manuseia uma chave inglesa. Esses objetos ligados à vida cotidiana das camadas médias, populares, passaram a entrar nos nossos acervos, a entrar nas nossas exposições, e isso fez com que as sociedades entendessem que elas têm um lugar na história. Nós não estamos colocando aqui informações históricas fechadas. As nossas salas são muito pontuadas por perguntas, ou seja, nós não estamos aqui para oferecer um conteúdo pronto. Toda vez que um museu oferece um lugar passivo para o visitante, a experiência nessa instituição vai ser menor. Paulo César é branco de cabelos grisalhos. Então, nas exposições, por exemplo, nós temos os vídeos dos contrapontos, que é um documentário chamado Territórios de Resistência. E nesses trechos desse documentário que está espalhado por várias exposições, a gente tem a voz de populações que sofreram violência durante esse processo de colonização. Então, aquela imagem do bandeirante, ela não está mais sozinha contando uma história, ela está sendo contraposta a outras histórias. Eu entendo que a gente está vivendo um processo que eu acho que é importante neste momento. E eu tenho pensado que os museus, eles são ambientes que a gente pode ressignificar. O Museu do Ipiranga, hoje Museu Paulista, administrado pela Universidade de São Paulo, eu acho que também passa por esse processo. Preta caminha por um corredor. Vou fazer uma foto ali. Que o discurso do museu não é mais o mesmo discurso que esteve vigente nos primeiros anos de funcionamento dele. É um outro discurso, mas a gente está contando outras histórias a partir delas. A gente faz parte da história do Brasil também. Então, eu penso que seria de extrema importância ter esses povos aqui sendo representados. Só que assim, nós criando, né? Preta assiste a um vídeo em um painel multimídia. Meu último emprego como doméstica, no começo de 2009. Dessa vez eu fui contratada para ser cozinheira em um apartamento chiquérrimo, no Canal 3, em Santos. E aí logo, rapidamente eu entendi, por conta das relações não humanizadas no trabalho doméstico, eu cozinhava, mas não podia me alimentar da comida que eu cozinhava, não podia utilizar do banheiro da casa dos meus patrões, e aí eu entendi o temor
da minha mãe com relação a seguir a mesma profissão que ela. Esse foi o meu último trabalho, pois nesse mesmo ano eu consegui ingressar na universidade, no curso de História. Meu nome é Giovana Lima, eu sou atriz e acabei de ler o relato da rapper e historiadora Preta Rara, uma mulher negra que trabalhou como empregada doméstica. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu chego nesse espaço aqui do museu, mas eu não chego sozinha. Eu chego com 6 milhões de trabalhadoras domésticas. E desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. É como se fosse o único lugar para nós, né? É uma profissão como qualquer outra, mas no Brasil não é. Aline olha para uma fotografia em preto e branco. A coleção Militão, ela é de suma importância por ser uma das maiores coleções de pessoas negras retratadas em estúdio. Em uma gaveta há várias fotografias. Não são pessoas com instrumentos de trabalho, não são pessoas presas a instrumentos de tortura, são pessoas que constroem uma identidade a partir da sua indumentária, do seu penteado, dos acessórios que usa, uma identidade de liberdade, uma identidade de ascensão social. Passam fotos de pessoas negras. Crianças, homens e mulheres. São todos os setores sociais que passaram a poder entrar aqui na sua imagem, né? Não só nos objetos que organizam a sua vida cotidiana, mas também a sua própria imagem, a sua vontade de atravessar o tempo, de sobreviver. Né? A fotografia é isso, não é? Há fotografias de crianças e mulheres. A nossa tarefa hoje é ir atrás desses sujeitos que não desapareceram, ainda bem, e que ajudam a gente a entender as complexidades da nossa história. Vê-se de perto a fachada de uma maquete do museu. Nesses 130 anos, a instituição se transformou intensamente. Ela nasceu com um caráter muito celebrativo e de homenagear a independência do Brasil, na medida em que o maior item do acervo sempre foi a tela Independência ou Morte, e a essa intenção inicial se somaram as propostas de homenagear as famílias de cafeicultores e seus ancestrais, os sertanistas, os bandeirantes. Essa marca, que foi uma marca do museu durante décadas, nos últimos 35 anos, isso foi muito matizado em direção ao museu que passou a pensar em todos os segmentos sociais da sociedade paulista e, por extensão, da sociedade brasileira. E hoje, os sujeitos históricos desse museu alcançam todos. Ou seja, isso molda uma maneira de pensar, uma maneira de agir institucional que coloca sempre as interpretações da história em questão. Nós não estamos aqui para contar a história de São Paulo, contar a história do Brasil. Nós estamos aqui para problematizar o pensamento sobre o passado brasileiro. Olha, se tem alguma coisa aqui no museu que me representa, a imponência, a grandeza, as escadas para subir. Preta tira selfie diante da escadaria. Assim como tem as medalhas, os brasões, as obras de arte, os quadros que contam uma história, né? Então, um objeto como esse conta uma história e traz a questão da memória afetiva. Se no futuro um arqueólogo for investigar ou definir qual foi a era em que nós vivemos hoje, no século 20 e 21, vai dizer que nós éramos uma civilização do plástico. Mas é justamente por isso que ele é importante e interessante, né? Porque ele nos coloca diversas perguntas sobre como nós organizamos o nosso dia a dia, como nós lembramos da natureza num mundo cada vez menos natural. O museu tem buscado e encontrado várias formas de contar outras histórias. É justamente por essa importância que esse objeto ocupa no nosso imaginário, do nosso cotidiano, dos nossos lares, né? É que ele merece um espaço no museu, porque ele diz muito sobre nós. Aline segura a jarra em formato de abacaxi. Um desenho bege da fachada do museu se ergue. Abaixo dele, lê-se: Histórias para pensar o presente. Tudo escurece. Seguem os créditos finais. Produção MMTV. Direção Marcelo Machado. Produção executiva Fábio Delori. Roteiro Fabiana Werneck e Marcelo Machado. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes. Roteiro de audiodescrição Gabriela Jacques. Consultoria especializada Edgar Jacques. Locução Mariana Sabini. Museu do Ipiranga USP, 130 anos.
Selo dos mantenedores. Patrocínio Master, Patrocínio Ouro, Empresas Parceiras e Parceria de Mídia.